Olá, meu nome é Daniel. Eu não gosto de falar sobre doutrina, nada disso. Até porque entendo muito pouco, ou basicamente eu entendo o básico do básico, mas tem coisas que um pouco me inquietam. As pessoas às vezes começam com coisas de judaísmo, de denominações, de começar a trazer aquilo como, não, olha, é doutrina, não é. Eh, as pessoas pegam o Antigo Testamento, onde a igreja não existia, não tinha fundamento nenhum, e querem colocar como é prática da igreja. E a gente sabe que os evangelhos era quando Jesus Cristo ainda estava vivo, ainda não tinha igreja. Só a partir de Atos, capítulo 2, começou a igreja fundada. Então, dali em diante, a gente começa a ver quais são as doutrinas que foram dadas pelos apóstolos, e até porque a base de toda a doutrina, mesmo sustentável, foi dada ao apóstolo Paulo. E nós vemos que ele fala no partir do pão, que é feito todo o primeiro dia da semana, que é o domingo, fala no louvar, que é cantar hinos, que são os cultos de louvores, fala no orar, que é o culto de oração, buscar a Deus, a presença de Deus, pedir, fazer nossos pedidos, e nada de alguém à frente, disso, que outro. A gente entende que todos podemos pregar um após o outro, e eu não tenho, assim, basicamente eu pelo menos me considero cego quanto a doutrinas, quanto a coisas da Bíblia, sobre. Eu me considero muito cego mesmo. Mas o pouco que me dá a entender, que o Senhor me concede, é as coisas que devem ser feitas, tipo, não tem que ter exaltação ao homem, é, na, na, nas igrejas, na igreja, sabe, nas reuniões, que a igreja são o conjunto de todos os salvos por Cristo. Então, quando a gente está na reunião, não tem que ter exaltação nenhuma em cima do homem. O homem, ele só é um instrumento. Observa, eu sou empreiteiro, trabalho com obras, agora não estou trabalhando, estou acidentado, tive um AVC, né, tô doente. Mas a minha profissão base mesmo é eletricista. E você pode ter um alicate ruinzinho, mais ou menos. Eu gostava sempre de trabalhar, ter 3 alicates na minha mochila. E o que eu mais usava era o meu velhinho. O alicate, sei lá, ele parecia que entrava na minha mão. Parecia que quando eu pegava aquele alicate, ele estava na minha mão. E tinha um outro que era outra marca, e tinha um que era a mesma marca que ele, só que era mais novo. Aí tu fala, vai querer o mais novo. Eu não sei, mas parece que não era a mesma coisa quando eu pegava o alicate, que era o mesmo. Mas você via pelo cabo do outro que ele estava bem gasto, parecia que tinha o formato dos meus dedos. Parece que meus dedos entravam ali. E eu estou falando isso porque, assim, é o cristão que está dando um bom testemunho. Parece que o Senhor, a marca das mãos do Senhor está nele. Não que isso vá exaltar ele, mas ele se reserva para isso, o Senhor abençoa e vai usar ele. E muitas das vezes a gente tem que observar, ficar de olho sobre certas coisas que acontecem, para não deixar se contaminar com coisas que não são lícitas. Qualquer coisa, para mim, que exalte o homem não é bom. A gente deve procurar a rebaixar, sempre nos rebaixar, saber que Cristo morreu por nós não podemos fazer nada, temos que ser unicamente fiel a Deus, a Cristo. E também, assim, muitas vezes, tem pessoas que conversam comigo umas coisas, tipo, um amigo meu ontem entrou em contato comigo, aí devido eu ter começado os vídeos, aí começou a me elogiar, tal, já cortei, eu não gosto de elogio, porque
o elogio acaba crescendo, a nossa carne incha, e não é bom. A gente começa a querer, opa, não, tá errado, a gente deve ser humilhado, a gente não faz nada. Deus faz na gente tanto a vontade como realiza o querer, sabe? Tanto querer como o fazer, aliás. Assim fala a palavra de Deus. Deus faz tanto o querer, a vontade, o querer, né? Como realiza o fazer. Ou seja, eu sei que o que eu faço de bom, se eu faço de bom alguma coisa, não sou eu que eu faço. É Deus que me usa, que trabalha com seu espírito em mim. Porque se eu fizer, eu vou fazer coisas erradas. As coisas boas que saem de mim não são minhas, são de Deus. As coisas más, sim, essas são minhas obras. Fala para mim, Daniel foi chato, Daniel fez isso, Daniel me irritou, Daniel... Aí sou eu mesmo. Aí sou eu, é minha carne. Porque todas as coisas que eu faço de ruim, é a minha carne que faz. E todas as coisas que eu faço de bom, não faço eu, Cristo faz em mim. O Espírito Santo mora dentro desse corpo. Eu não sei, não entendo por que ele escolheu essa carcaça velha e ruim, mas Deus sabe todas as coisas. Eu não tenho merecimento algum de ter o Espírito Santo. Pode parecer que é uma arrogância eu falar que eu tenho o Espírito Santo com uma certeza assim, mas a palavra de Deus fala que eu tenho. A palavra de Deus fala que quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. E a palavra de Deus fala que se um tal não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ponto. Ou seja, a palavra de Deus para mim fala que tendo também recebido, temos crido e recebido o Espírito Santo. Eu acho, se não me engano, é Romanos ou é Corinto que fala isso. E observa, quando a gente tem certeza que a gente tem a salvação, é certeza garantida também que o Espírito Santo que nos foi dado. Não se perde o Espírito Santo. Tem gente que usa aquele versículo de Davi falando para o Senhor não se afastar dele, não tirar o Espírito dele. Ali não tinha o Espírito Santo morando ainda em ninguém. Quando você encontra Pedro ali, nega Jesus, Pedro não tinha o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo agia por fora, poderia até habitar na pessoa, mas não fazia moradia. Agora nós temos a igreja, depois do dia 2, do capítulo 2 de Atos, em Pentecoste, o Espírito Santo veio morar na igreja como um todo e nos seus membros individualmente. Todo salvo por Cristo é membro do corpo de Deus, que é a igreja. Ou seja, não é denominação que é a igreja. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Tem que ir na igreja. Olha, você não vai na igreja. Você se reúne com seus irmãos. Entende? Você se reúne porque você é membro da igreja. É a mesma coisa você falar que... entenda, você é um dedo, uma mão, um pé, uma orelha. Cada um é uma parte, é um membro do corpo de Cristo. Somos muitos os membros. Cada um agindo de um jeito, de um modo, com um dom, mas todos nós pertencemos a um só corpo, que é a igreja. Entende? E muitas das vezes a gente erra por besteira. Eu mesmo começo a ver que, tipo assim, eu quase não leio o Antigo Testamento. E, mas não tem nada para a igreja lá. Não pode não ter diretamente alguma coisa que sirva para a igreja como doutrina e tal, mas eu tenho aprendizados lá para a igreja, eu tenho muitas coisas boas no Antigo Testamento, eu tenho algumas coisas que mostram o que meu Senhor gosta, de como Ele gosta que eu ando, como Ele quer que eu faça. Não que eu tenha que viver a lei, que eu preciso, mas eu observo a lei, eu observo como o Senhor gosta de que faça as coisas e trago para a minha vida.
e trago com aquela consciência. Eu não vou fazer isso para poder me salvar, para conseguir alcançar alguma coisa, sabe? As coisas que você vê que agrada o teu Senhor, o teu Pai, automaticamente você quer fazer, entendeu? Tem coisas que não cabe o cristão fazer, igual o adventismo faz, guardar o sábado. A gente não é igreja. Deus, a gente não é judeu de igreja. E muitas vezes as pessoas querem se entorpecer com certas coisas que não faz sentido. Querem cultos, falam que são cultos de louvores a Deus. E muitas vezes você vai ver, se chega na hora da palavra, algo assim, é sempre a mesma coisa. Deus vai ser na sua vida, Deus vai te dar um carro, Deus vai abençoar. Deus, sabe? Deus só dá, só faz. Aí você chega na hora e pergunta: tem a salvação? Não, a salvação você tem que lutar para conseguir. Sabe? Deus ajuda em tantas as coisas, Deus te dá carro, casa, te dá um bom trabalho, ajeita a família, Deus faz tudo. Mas acertar a salvação, não. Aí tem que batalhar, tem que correr atrás. Assim, é muito esquisito. Se bem que eu falo assim, mas eu era cego. Eu também andava nesse meio também. Eu já cansei de levantar para testemunhar, e os testemunhos que exalta mais o homem do que a Deus, e falar, começa: Deus seja louvado, se Deus me der graças a Deus, se for um filho firme e fiel, herdarei a coroa da vida eterna. Se eu for um filho firme e fiel, então não vou herdar nunca, nunca. Não só eu, não estou falando só por mim, não. Pode pegar um mais santinho, mais quietinho, e pergunta a ele se ele é firme e fiel. Se ele falar que é firme e fiel, ele é mentiroso. Não existe um fiel, não existe um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, destituídos estão da glória de Deus. Entenda. A gente é fraco, é pó, é cinza. Nós não temos nada de bom. Se Cristo não nos conceder, se Deus não fizer uma obra na gente, em nós, é Deus que age em nossos corações. Muitas vezes a gente vê as pessoas, o dom de língua, não, mas você tem que querer, né? Você falou que sim, observa, eu creio no dom de língua. O dom de língua existe. Para mim, é um dom que não tem necessidade agora, por isso ele está pausado. Não tem, se aparecer alguém que seja incrédulo, tem porque alguém falar em língua. Mas fora isso, porque a igreja fala que fale 1, 2, quando no muito 3. Ou seja, observa, geralmente chega nas igrejas, um tá falando uma coisa aqui, outro tá falando uma outra coisa. É um festival de línguas. E detalhe, não é língua estrangeira, porque a palavra fala, na palavra de Deus fala que é língua estrangeira, e não língua de anjo. E não, eu não sei o que eu tô falando, não, é língua de anjo. Tá bom, língua de anjo. Qual anjo veio aqui na Terra e falou o que para quem língua de anjo? Porque se ele falou língua de anjo, não adiantou de nada. Entenda isso. Quando Deus dava para os anjos vir aqui, eles falavam na língua da pessoa. Simples assim. Agora, Paulo fala que queria eu falar, acho que era 5 palavras na minha própria inteligência, do que falar, acho também que ele está falando 10 mil, 5 mil palavras em línguas estranhas. Por quê? Deixaria sem entendimento. Para quê? Em pregar algo que alguém não vai entender. E a palavra fala: se não te tem intérprete, que fique calado. Ó. Calado na igreja. Se não tem intérprete, cala a boca, calou. Silêncio. Mas fala para não proibir, sim. Fala para não proibir falar língua. Fala para estar calado também. Também fala também que tem intérprete.
Se não tem intérprete, peça a Deus poder interpretar também. Vai interpretar? Tá bom, fala o quê? A tua língua. Aí fala 1000 coisas, mas repete sempre as mesmas palavras. O vocabulário é muito curtinho. Sabe? As pessoas não entendem isso. Elas se fazem inimigas do evangelho para se fazer amigas dos falsos profetas, dos ladrões. Observa, nós não somos nós não somos Israel. Nós não temos que pagar dízimo. O dízimo está no Velho Mandamento. A gente não vive na lei. A gente não tem que cumprir a lei. A gente, primeiro, não tem nenhum levita. Tem uns que se chamam levita aí porque se auto-intitulam levitas. Mas não existe levita na igreja. Eu sou levita da igreja. Não, que é isso? Não existe. Observa, quem era responsável pelo sacerdócio era da tribo de Levi. Então, os levitas tinham a obrigação que Deus incumbiu eles de pegarem, cobrarem o dízimo, levarem em casa do Senhor. E eles tiravam daquele dízimo aí para eles também sustento, porque o trabalho deles era esse. Das 12 tribos, a de Levi era essa, cuidar do sacerdócio. Desculpa, minha boca está enrolando muito. E quando nós entendemos que não tem nada para a gente fazer do Antigo Testamento, não, mas temos que jejuar. Jejuar é uma coisa particular entre uma pessoa e outra, né? Jejuar para poder obter algo. Não existe isso. Eu vou jejuar que é para o Senhor me abençoar. Não é assim. O jejum é você se abster de algo, sabe, para Deus, mas não é para troca. É algo tipo, você está passando por algo que, sabe, que te contrista e você abre mão da refeição, sabe, ou de algo que você gosta, mas, sabe, pela sua tristeza, não sabendo que você não espera alcançar nada, mas se o Senhor te conceder, amém. Assim, é uma coisa bem distinta. Muitas vezes as pessoas não entendem que o Senhor quer o quê? Obediência. Ele não quer sacrifício. Observa, a palavra de Deus fala para a mulher estar calada dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala, essas coisas são o quê? Mandamentos do Senhor. Aí, não, mas isso era antigamente. Entende? Sei lá, antigamente, tá? Então vamos aceitar homossexual também, vamos aceitar tudo de qualquer jeito, porque antigamente era um costume, hoje é outro. Tem que olhar os costumes de antigamente. Não. Se a doutrina, porque são mandamentos do Senhor, é mandamentos de Deus. Então, vamos cumprir. Entende? Vamos cumprir. Não vamos pagar dízimo? Não. A igreja tem oferta, que é de livre, espontânea vontade, o que você sente no seu coração e o que a mão direita faz, que a mão esquerda não fique sabendo. Entende? Às vezes, as pessoas não entendem como deve funcionar um culto de louvor, como deve funcionar as coisas de Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem dança nenhuma, não tem palco, palanque, não tem dançando, não tem corinho. Bonito, lindo coro, muito. Olha, nossa, que coro bonito. Vem cá, você está te desviando o olhar daquele que é mais importante. Você está desviando o olhar de Cristo. Não tem aquela rasgação de seda dentro da igreja. Aí, o irmão, Deus, e começa a encher a bola dele. Não. Nós sabemos que nós devemos, sim, ajudar o outro, falar palavras inteligíveis e de ânimo, mas mesmo assim,
tudo com prudência, sem levantar demais o ego daquela pessoa. Eu mesmo me policiei há um tempo atrás. Tem alguns irmãos onde eu congrego que, poxa, eles têm dons muito, muito bonitos. Tem irmãos que, rapidinho, acham as coisas na Bíblia e tal. E aí eu falei, não, tem que parar, porque eu percebi que quando eu falava, o irmão se sentia meio. E realmente, mas muitas vezes a gente quer elogiar, mas a gente não deve. Se quer elogiar, elogia, mas elogia para outro. Com aquele que você fala, não elogia ele. Elogia o outro. Poxa, aquele irmão tem um dom bonito de abrir a palavra. Pô, eu falo, fazer um versículo, ele já fala onde está. E assim, isso é dom. Isso é uma coisa que Deus dá. Cada um tem um dom, cada um tem uma medida que Deus dá, deposita. Tem irmãos que chegam, quando a gente está triste, parece que o irmão adivinha e falam com você, te tratam e te conforta. Mas é o dom que Deus coloca no meio da assembleia, sabe, para um edificar o outro. Porque se eu sou dedo, falo que eu não preciso da mão, aonde eu vou ficar pendurado? Se eu não na mão. Se a mão fala que não precisa do braço, aonde vai ficar a mão? Entende? E a gente tem que sim, um ser bom para o outro, edificar, não rasgar a seda, puxar um saco do outro. Às vezes eu pego, mando uma mensagem para alguns irmãos para conversar, mas tento não, sabe, não ir muito fundo, porque às vezes você acaba por querendo auxílio e tal, e você acaba elogiando demais aquele irmão. Não é bom para nenhum cristão ser elogiado. Antes disso, elogia a Cristo. Fala, poxa, Cristo tem usado. Entendeu? Sabe que Cristo, entenda que o violino, ele não sai som, porque ele é um violino. O violino, se ninguém tocar nele, o som não sai som sozinho dele, não sai som nenhum. Ele tem que ser tocado para poder sair som, as vibrações daquelas cordas que trazem. Alguém tem que segurar o arco e tem que passar o arco. Alguém tem que dedilhar aquele cavalete, aquele espelho. Eu estou falando assim porque eu fazia violino. Olha só. E aqui eu falo as coisas mais bobas que tem. Homem se engrandeceu, fazer violino. E que nós, homens, a gente procura as coisas para a gente poder se gloriar. Igual, eu estudava música para servir a Deus, olha só. Aí eu queria ser músico do Senhor. Hoje em dia eu vejo que é uma besteira. É assim, igual meu filho tá no mesmo caminho. Ele é, não, eu tô louvado a Deus. Mas tipo, deixa ele, tá na mão de Deus. Ele quer continuar assim, sim, vai, segue em frente. Eu não, eu pego, mostro a verdade. Ele sabe a verdade. O garoto é novo, tá com 16 anos. Eu sei o que é isso, porque eu já fui apaixonado, tudo para mim, ia para a igreja geralmente, tal, chegava, só ficava olhando para a música, escutando as notas, ou seja, automaticamente você não está mais prestando atenção em Cristo, já está prestando atenção em outra coisa, em música. E assim tem irmãos que sabe, fazem cada coisa assim que não convém. A palavra fica restrita muitas vezes a homens. Você, para levantar uma palavra, você tem que estar de terno e gravata. Eu moro no Rio de Janeiro, um lugar parece uma sauna 24 horas por dia. E assim, igual, eu tô aqui no quarto doido que para ligar o ar-condicionado. Se eu ligar o ar-condicionado, o celular já é ruim. Aí que vocês não vão me escutar mesmo. E assim, e tá chovendo. Esse que é o pior, tá chovendo, tá um forno. E assim, é umas coisas que a gente muitas vezes se perde muito em deixar a nossa carne falar em primeiro lugar. Porque a gente fala que nós falamos que somos servos de Deus. Mas será que somos servos de Deus mesmo? Ou será que nós queremos fazer Deus o nosso servo? Nós queremos
fazer o quê? Nós queremos enaltecer a nós mesmos. Nós queremos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus sabe que a gente precisa. E Ele é fiel e poderoso para nos dar aquilo que nós precisamos. Mas nós entendemos que nada que nós fizermos, assim, pode se comparar ao que Ele já fez por nós, sabe? A gente tem que só agradecer a Ele e falar assim, o que for da tua vontade, tu nos dá. A gente fazendo a vontade dEle, a gente pede segundo a vontade dEle. Observa, quando eu peço uma coisa, eu peço para mim, mas eu tenho que saber se vai enaltecer Ele, se vai ajudar na obra dEle, porque aí eu vou estar pedindo segundo a vontade dEle, que a vontade dEle, que a obra dEle seja o quê? O evangelho seja pregado, que as coisas dele sejam feitas. Se a pessoa tem como ajudar um outro irmão, Deus, sabendo que ela vai ajudar, Deus é aquele que prepara para ela as coisas, as condições. Deus, uma pessoa, outra pessoa, mais sabe, a ajudar nas partes de doutrinas. Deus ajuda ela a aprender mais ainda, para ela poder passar adiante. E assim, quando nós entendemos que é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, a gente não se preocupa em ser feliz, porque nós já somos felizes por saber que não vamos ficar aqui nessa terra aqui por muito tempo. Nosso lugar é no céu, junto do nosso Senhor. Então isso já nos alegra em saber que vamos estar no paraíso. Não vamos estar, não, já estamos. Já estamos no paraíso. Só o que nos impede é essa vida que está aqui agora. A gente vive ela no Senhor, aguardando a volta do Senhor, para nós podermos viver com Ele eternamente. Entende? Não é fazendo, não, mas a igreja tem que fazer. A igreja não tem que fazer nada. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja se reúne e louva Ele. A única coisa que a igreja faz é prestar louvores. Entende? A igreja, ela não ensina. A igreja é uma mulher, é a esposa de Cristo. Ela aprende. Ela está aprendendo como ela deve ser uma mulher fiel, imaculada, sem manchas, sem ruga. Entende? Como a palavra de Deus fala. Eu não vou entrar muito em pontos de doutrinas, como eu falei, que eu não sou expert nisso. Tem irmãos que destroem, assim, 2 segundos você dá, eles pegam a palavra e, sabe, parece que chega a dar até alegria de ver. É gostoso de ver os irmãos falando sobre doutrina, falando sobre promessas, falando sobre a parte da Bíblia, assim, mais oculta, sobre as revelações. São coisas muito, assim, que eu fico, nossa, poxa, é bonito de ver. O jeito que os irmãos destrincham a palavra. Mas cada um tem um dom. Um de um jeito, outro do outro. Um tem um dom parecido com o outro, mas não é mesmo dom. É muito, muito interessante. Eu fico muito feliz em ter saído do sistema denominacional e começado a congregar somente ao nome do Senhor. E assim, o que eu falo, o que eu aconselho qualquer pessoa ao que o que o apóstolo falou, Deus conhece os seus. Deus não, o Senhor, né, está escrito. O Senhor conhece os seus. Apartai-vos da iniquidade. Sai do meio do erro. Se onde você está vendo coisa errada, não está certo, se aparta. Primeiro, Deus não deu nenhum outro nome além do Filho dele, Jesus Cristo, aqui na terra ou nos céus, para buscarmos o nome dele, para buscar a ele. Somente o nome de Cristo, para podermos congregar onde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome. É o nome de Jesus, entendeu? É só um nome, dizendo, eu sou presbiteriana, eu sou Deus é Amor, eu sou Assembleia de Deus, eu sou Congregação Cristã no Brasil. Porventura não sou vós todos carnais? Entende?
vós seus carnais, sem carnalidade. Sai dessa denominação. Isso não é obra de Deus. Parecem ter um pouco de piedade. Essa última que eu falei, eu era membro dessa seita. Isso não é de Deus. Lá, simplesmente é aquela que fala assim, se você fizer alguma coisa, se você... Aí você será salvo. Sabe? É nojento isso. É imputar o homem que ele tem que fazer alguma coisa. É dizer que o homem, se ele não fizer alguma coisa, ele não pode ser salvo. Sabe? Eu fico mais triste quando eu vejo irmãos que estão dentro dessa seita e conhecem a verdade e ficam lá. Tem uns que são cooperadores e quando tem que ler o ponto de doutrina daquela seita e, tipo assim, ele está fazendo parte das coisas erradas, aquela doutrina que deixa irmãos malucos, que bota irmãos desesperados porque cometeram algum erro, cometeram algum pecado e acham que vão para o inferno, sabe? É uma seita que destrói. E assim, eu não aconselho ninguém. Se você nunca foi nela, não vá. E se você é dela, saia, saia. Cristo Jesus já falava, apartai-vos da iniquidade. Aliás, apartai do fermento dos fariseus. Ou seja, qualquer coisa que acrescenta além de Cristo Jesus como Salvador é má doutrina, é fermento. Ouviu? Não é bom para você. Tudo que vai trazer o entender que tira o sacrifício que Cristo fez, qualquer coisa que acrescenta não é de Deus, é doutrina de demônio, é doutrina de Satanás, é doutrina maligna. Lá na congregação se crê que você tem que ser batizado para salvar, senão você não pode ser batizado. Se você não se batizar, você não pode ser salvo. Ou seja, você depende de água e de uma outra pessoa para se batizar. Ou seja, não é graça mais a salvação lá. Você, para ser salvo lá, você além de ser batizado, tem que ter obras. Você tem que andar por onde? Se você sai dela, perdeu. Eu, na boca dos que estão lá, eu que saí de lá, eu tô condenado ao inferno. Sabe? E falam muito rajado. E assim, larga de mão, sai desse lugar e busca Deus, somente Deus, Cristo, Cristo, Cristo. Ele que morreu por você. Entendeu? Sai, serve a Deus. Bom, uma boa tarde, um bom domingo. Espero que o Senhor entre no coração de todos vocês e traga a luz do entendimento, né, para vocês poderem crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e também despertem vocês para sair do erro e começarem a servir a Ele como Ele ensinou, somente ao nome do Filho, servir a Deus ao nome do seu Filho, somente, sem denominação.